que a gente sofre tanto? Por que tem tanta gente sofrendo? Inclusive agora em Minas Gerais, a região de Minas Gerais está sendo castigada aí pelas chuvas. Então tem muitas pessoas que perderam tudo, outras perderam até a vida. E aí uma questão fica levantada: por que tanto sofrimento? O tema do vídeo de hoje é por que sofremos. Então você que talvez já se fez essa pergunta, você já se pegou fazendo essa pergunta, por que a gente sofre tanto? Então, hoje eu quero falar sobre esse assunto. Eu sou o missionário Geraldo Cardoso, esse é o nosso canal que tem como título Evangelismo e Ação Social. Esse título é dado até porque eu estou há quase 8 anos fazendo um trabalho de evangelismo e ação social, então eu decidi colocar esse título nesse canal. E o meu alvo principal é falar de missões e está sempre trazendo uma palavra para você aqui, para despertar você a se envolver com missões. Eu ia até falar hoje sobre as dificuldades da obra missionária, mas eu senti o desejo de falar sobre esse assunto aqui, sobre a questão do sofrimento, e no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as dificuldades da obra missionária. Então vamos lá. Por que sofremos? Com certeza você já deve ter feito essa pergunta. E eu quero começar por aqui. O sofrimento existe porque um dia Adão e Eva pecaram. Veja bem, o sofrimento não estava nos planos de Deus para o homem. Não, quando Deus criou a humanidade, o sofrimento não fazia parte do pacote. Mas o que aconteceu? Deus fez um acordo com Adão e Eva. Agora, está vendo aquela árvore? Dessa árvore vocês não devem comer. No dia que dela comer, vocês vão morrer. E quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, o que aconteceu? Olha só o que Deus disse para Adão. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu ordenei a vocês que não comessem, maldita é a terra por sua causa. Agora presta atenção aqui, ó. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, está em Gênesis capítulo 3, versículo 17, eu li aqui na Nova Versão Internacional. Então, a partir do momento que Adão e Eva desobedeceu a Deus, o sofrimento passou a fazer parte da humanidade. Se Adão e Eva não pecassem, não haveria sofrimento. A Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito e quando ele concluiu a sua criação, ele disse, olha, a Bíblia diz que ele criou tudo perfeito. E ele falava assim, tudo que eu criei foi bom. Né? E Deus viu que era bom, tudo que ele criou. Ele criou tudo bom, tudo perfeito e a sua criação foi abençoada. Então, o fato de Adão e Eva ter desobedecido a Deus, como consequência, o sofrimento deu início, passou a fazer parte da vida do ser humano. Portanto, a terra era um paraíso. Né? Adão e Eva moravam em pleno paraíso. E o sofrimento tomou conta de tal maneira que tem pessoas que chegam a dizer o inferno é aqui na terra. Interessante que a incompreensão do sofrimento levou muitos, até cristãos, a se tornarem ateus. Porque o ateu pensa assim, peraí, se Deus é bom e Deus existe, então por que existe sofrimento? Né? E a resposta é simples, é muito clara. O sofrimento é consequência do pecado de Adão e Eva, da desobediência de Adão e Eva. Então, está aí uma resposta muito clara, muito simples. O sofrimento existe porque Adão e Eva pecaram um dia. Então, a culpa da existência do sofrimento não é de Deus, mas ela é do próprio homem. E agora eu quero falar aqui algumas verdades concernentes ao sofrimento. Eu acho que vai dar para mim falar tudo nesse vídeo. Primeira verdade. O sofrimento, ele é universal. Isso é, eu sofro, você sofre, nós sofremos. Todo mundo sofre. Não tem um ser humano que vai nascer e viver nessa terra e não vai sofrer. Em momentos e em áreas diferentes, todo mundo está sofrendo. Nesse exato momento, tem pessoas passando por momentos de sofrimento terrível. Então, não é só você que está assistindo esse vídeo agora que sofre. Todo mundo sofre. Agora, interessante. O cristão também sofre.
o fato de você ser cristão não vai de maneira nenhuma isentar você do sofrimento. Não. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, está escrito que tudo acontece exatamente igual ao justo e ao injusto. O sofrimento, isto é, o sofrimento ele atinge o justo, mas ele também atinge o injusto. É interessante que quando o anjo apareceu para Gideão, Gideão está em Juízes capítulo 6, versículo 12 e 13, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse o seguinte: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe o que Gideão disse? Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Isso é, se o Senhor é conosco, naquela época, naquele momento, Gideão estava passando por uma situação muito difícil em relação a Israel, então ele questionou, peraí, se o Senhor é conosco, então por que nós estamos passando essa situação tão difícil? Isto é, por que a gente está sofrendo tanto? Às vezes, o ateísmo visita o coração do cristão. A nação de Israel estava no deserto e passaram por uma necessidade. Eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eles passaram por uma dificuldade. E aí em Êxodo capítulo 17, versículo 27, sabe o que eles falaram? Naquele momento de sofrimento. Espera aí. Êxodo 17, 7. O Senhor está ou não está no meio de nós? Quer dizer, peraí, Deus é conosco ou não é? Porque, afinal de contas, nós estamos passando por um sofrimento difícil desse e Deus não está fazendo nada. E isso pode ser uma resposta para você. De repente você fica se perguntando, meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que tanto sofrimento? E eu sou cristão, eu sou fiel a Deus, eu vou na igreja, eu faço de tudo para ser fiel. Por que eu sofro? Porque o cristão também sofre. Salmo 34, versículo 19, está escrito de forma muito clara. Muitas são as aflições, isto é, o sofrimento, do justo. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições, isto é, sofrimento. Eu me lembro de um pastor que estava numa reunião, num culto, e aí ele lançou o seguinte desafio. Se tiver alguém aqui dentro desse ambiente que não está sofrendo, fique de pé que eu quero orar por você agora. Porque você está desviado. Porque o verdadeiro cristão, ele passa por um momento de sofrimento. Teve um pastor, eu não me lembro agora o nome dele, mas ele disse o seguinte, ó, se você procura uma religião fácil, eu não te aconselharia o cristianismo. Agora, a gente sofre, só que tem um detalhe. Eu vou ler aqui, depois você pode até meditar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Eu vou ler aqui esses textos na Almeida Revista Corrigida, Nova Versão Internacional, King James, Nova Tradução no Linguagem de hoje. Então, talvez está um pouco diferente da sua tradução. Está escrito assim, ó, em tudo nós somos atribulados. Só tem um detalhe, nós não ficamos angustiados. De todos os lados nós somos pressionados, mas não ficamos desanimados. Sofremos pressões por todos os lados. Contudo, não ficamos arrasados. Aqui, ó, às vezes nós ficamos perplexos. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? O que houve? Mas nós não ficamos desanimados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Algumas vezes ficamos em dúvida e a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? O que houve? Mas não ficamos desesperados. Verdadeiro cristão. Aqui, olha só. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então, por mais que o sofrimento venha nos apertar, nós como cristãos, na qualidade de cristãos, o sofrimento não vai nunca nos abater, nos levar a uma situação de desespero, de perder as expectativas como cristão. Não, isso é a palavra de Deus quem diz. Agora escuta só, por que eu deixei bem claro que o cristão também sofre? Sabe por quê? Nós temos uma geração de pregadores hoje que foram influenciados pela maldita, pela anátema teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo, teologia da autoajuda, tem até agora a teologia do coach, né? Então, eles foram influenciados por essas malditas teologias e eles pregam um evangelho que diz que a vida é só vitória. O slogan deles é o seguinte,
aceite a Jesus e pare de sofrer. Isso é mentira. Esses pregadores estão iludindo pessoas. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo a Bíblia num livro de autoajuda. E a igreja, que é um ambiente, que é um lugar de se adorar a Deus, virou apenas um lugar de resolver problema. E aí eu tenho duas coisas para falar aqui. Você que é pregador, pelo amor de Deus, pare de fazer propaganda enganosa de Deus, anunciando apenas essa teologia da prosperidade, reduzindo a Bíblia num livro de autoajuda. E você que é cristão, que está sentado no banco de igreja, ouvindo pregadores, eu tenho uma palavra para você também. Cuidado com esses pregadores que só pregam o lado bom do evangelho, só prega vitória, só prega coisas boas. Cuidado. Sabe por quê? A vida é mais ou menos assim. Faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Essas 7 vacas gordas seriam um tempo de prosperidade, fartura, abundância, um momento bom. Agora, essas 7 vacas magras seriam um tempo de miséria, de dificuldade. E a nossa vida é mais ou menos assim. Ela é feita de momentos bons e de momentos ruins. Tem momento que a gente está passando por uma fase boa, mas tem momento que a gente está passando por uma fase difícil. Em outras palavras, as vacas gordas vêm, só que as vacas magras vêm também. Por isso, a base da nossa fé tem que ser o sacrifício de Jesus. Tem que ser o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Isso que tem que ser a base da nossa fé. Eu costumo dizer o seguinte: se Jesus não fizer nada por mim, o que ele fez lá na cruz do Calvário, já está bom. Já é suficiente. Agora, detalhe. Os profetas sofreram. Lê o Antigo Testamento. Sofreram. Foram perseguidos. Sofreram. Jesus sofreu. Só para você ter noção, se você ler Marcos capítulo 15, 25 e 34, você vai ver que Jesus ficou 6 horas pregado na cruz sofrendo. A igreja, tanto primitiva quanto a igreja, até nos dias de hoje, alguém chegou a dizer que a igreja sofreu tanto, que a história da igreja não foi escrita apenas com tinta e papel, mas com lágrimas e com sangue. Então olha só, Jesus sofreu, a igreja sofreu, os profetas sofreram, os apóstolos sofreram, os heróis da fé sofreram, Paulo sofreu. Aí eu te digo o seguinte: se eles, que foram muito mais fiel do que nós, não vou nem dizer Jesus, seus apóstolos, os profetas, os homens do passado, que foram muito mais fiéis a Deus do que nós, se eles sofreram, agora nós, será que nós somos uma geração de privilegiados que não podemos sofrer? Se eles, sendo muito mais fiéis a Deus do que nós, sofreram, agora nós não vamos sofrer? Eu creio que nós não somos uma geração de privilegiado. Agora, por que um cristão sofre? Primeiro, eu vou falar aqui só 4 motivos. Primeiro, pode fazer parte de um plano que Deus tem na sua vida. Sim, Deus tinha um plano na vida de José. Lembra José no Egito? Agora, vai ver o tanto que aquele homem sofreu. Mas todo aquele sofrimento fazia parte de um plano que Deus tinha na vida dele. Outra coisa, sabe por que uma pessoa, um cristão sofre? Cristão. Porque no Salmo 11, versículo 5, está escrito assim, ó: o Senhor prova o justo. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, olha o que Deus diz para a nação de Israel. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os meus mandamentos ou não. Então Deus colocou eles à prova para ver se eles iam obedecer a Deus ou não. E foi provado, e eles foram provados com muito sofrimento. Agora, não, isso é Antigo Testamento. Novo Testamento, então. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Pedro disse assim: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, às vezes Deus prova o cristão através do sofrimento. Outra coisa, sabe o que um cristão sofre? Permissão divina, Deus permite. A Bíblia está cheia, recheada de exemplos de cristãos sofrendo por pura permissão de Deus. Eles não tinham feito nada de errado. Por exemplo,
Paulo e Silas sofreram muito, foram açoitados, os apóstolos foram perseguidos, enfim, passaram por situações difíceis. Simplesmente porque Deus permitiu, Deus permite. Outra coisa, sabe por que às vezes a pessoa sofre? Correção divina. O próprio Jesus diz no Novo Testamento: eu corrijo e castigo a todos quanto eu amo. Então, às vezes, um cristão está sofrendo porque ele está sendo corrigido por Deus. Agora, existem sofrimentos que podem ser evitados. Sabe por que tem muitas pessoas que sofrem e esse sofrimento pode ser evitado? Muitas pessoas sofrem porque elas são contrárias à vontade de Deus. Por exemplo, Jonas. Deus falou assim, vai até a Nínive. Ele não foi. Resultado, foi parar no ventre de uma baleia. Faraó, ele sofreu 10 pragas terríveis, simplesmente porque não quis fazer a vontade dele, foi contrário à vontade de Deus. Então tem muita gente assim, que ele está sofrendo simplesmente porque ele é contrário à vontade de Deus. Outra coisa, muitas pessoas também sofrem porque elas estão colhendo aquilo que plantaram. Gálatas 6,7 está lá, ó. Não se engane, ninguém zomba de Deus. Tudo como ele plantar, isso ele vai colher. Nós temos aqui um exemplo clássico. Olha só. Quando Samuel foi matar Agag, o rei Agag, Samuel disse, assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 33. Agora, interessante o que aconteceu com Adoni-Bezeque. Um exemplo clássico disso aí também da pessoa plantar e colher. Adoni-Bezeque fugiu numa guerra que teve contra a nação de Israel, mas eles os perseguiram e prenderam. E cortaram os polegares das suas mãos e os dedão dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse, eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis. E eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Isto é, ele sofreu porque ele causou sofrimento em alguém. Agora, algumas dicas para você que está sofrendo, e eu já estou terminando. Está sofrendo? Passe esse momento com dignidade. Não precisa de você ficar escandalizado, não. Não, eu estou passando por uma situação difícil, porque o cristão passa, glória a Deus, aleluia, vamos seguir para frente. Outra coisa, não fique se auto-flanejar, eu estou sofrendo, ninguém, não. Todo mundo sofre. Se você está passando por um momento difícil, não, entenda, eu passo. O sofrimento faz parte da vida do cristão e do não cristão, então isso é assim mesmo. Outra coisa, não pense que é inútil servir a Deus. Eu estou aqui servindo a Deus e eu estou sofrendo, então do que está valendo servir a Deus? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu vou ler aqui para você uma palavra de Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Olha o que Abacuque falou. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e alegrarei o Deus da minha salvação. Ainda que eu passe por um momento de sofrimento, dificuldade difícil, terrível na minha vida, eu continuarei exaltando e adorando o Deus da minha salvação. Está passando por um momento de sofrimento? Eu tenho uma dica boa para você. Obedeça a palavra de Deus. Porque a obediência na palavra de Deus te dá uma estrutura para você suportar de pé o sofrimento. Quer suportar o sofrimento? Obedeça a palavra de Deus. Jesus falou assim, o homem que ouve a minha palavra e obedece, ele é comparado a um homem que construiu a casa na rocha. E quando vem as tempestades, as dificuldades, o sofrimento, ele permanece de pé. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 27. E nós vemos o exemplo disso, a consumação disso na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo e Jó permaneceu de pé, porque Jó ele estava estruturado na palavra de Deus. Agora eu quero falar mais 3 coisas aqui, eu termino. O sofrimento não terá fim nessa vida.
Não acredite nessas campanhas aí que dizem assim, ó, pare de sofrer. Não. Enquanto você estiver em cima dessa terra, você vai passar por momentos de sofrimento. Seja você cristão ou não. Seja você ateu ou não. Você vai passar por sofrimento. Por isso, tenha fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, falou assim, olha, nós vamos lançar você na fornalha se você não dobrar diante da estátua que o rei fez. Sabe o que ele falou? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Isso está em Daniel capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Em outras palavras, eu vou usar aqui até um refrão de um hino. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Sadraque Mesaque estava dizendo, olha, se Deus nos livrar desse sofrimento, nós estamos com Ele. Se Ele não livrar, nós estamos do mesmo jeito. O sofrimento não vai ter fim nessa vida. Portanto, tenha fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, aconteça o que acontecer, eu continuo firme com Deus. Se Deus aliviar meu sofrimento, amém. Se Ele não aliviar, eu também vou continuar firme do mesmo jeito. Agora, o sofrimento, presta atenção, do justo, daquele que procura obedecer a Deus, ele terá fim um dia. Um dia. Isso está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas velhas já se passaram. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Um dia, Deus vai colocar o ponto final no sofrimento dos justos. Aí vai a resposta para os ateus que dizem, por que Deus não coloca um fim no sofrimento? Ele vai colocar, você pode ter certeza disso. Um dia, Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, não vai haver mais sofrimento, nem tristeza. Esse dia vai ser no dia do arrebatamento, em que a igreja será arrancada dessa terra, levadas para as nações celestiais, estarão para todos sempre com o Senhor. Então, o sofrimento, presta atenção, do justo, do fiel, daquele que observa os mandamentos de Deus, terá fim um dia. E por último, o sofrimento do ímpio será eterno e pior. O sofrimento das pessoas que não querem obedecer a Deus, um dia será eterno e pior. Apocalipse 20, versículo 15, está escrito assim, ó, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é o inferno propriamente dito. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10, escrito assim, ó, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então o sofrimento do justo terá fim um dia. Agora, do injusto, daquele que não quer obedecer a Deus, ele será eterno e pior. Então se você que está aí, é uma pessoa que obedece a palavra de Deus, tenha certeza, um dia o seu sofrimento vai ter fim. Agora, se você que está vendo esse vídeo e você não serve a Deus e não quer servir, não quer se curvar perante Cristo, o seu sofrimento será eterno e pior. Bom, o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu precisava falar tudo isso aqui para concluir a mensagem. E quero pedir a você que ainda não é inscrito, você que não se inscreveu neste canal, você que ainda não é inscrito, de repente você ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a divulgar este canal e compartilhe essa mensagem com alguém que de repente está sofrendo. Talvez você conheça uma pessoa que está sofrendo muito e ela precisa ouvir uma palavra. Compartilhe esse vídeo com ela. E ative aí o sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Dê um like para nos ajudar. E depois a gente vai estar trazendo mais vídeos para vocês. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Valeu.